Fala moçada, tudo bem com vocês? Uma boa tarde. Gente, na última aula nós começamos então a falar de balanço de energia para sistemas fechados e na aula de hoje então nós vamos desenvolver esse conteúdo de balanço de massa para sistemas fechados, certo? Na última aula nós chegamos numa dedução da equação do balanço de energia para sistema fechado da seguinte forma. Aqui a gente tem o que entra e o que sai no sistema, entra no sistema pela vizinhança e sai do sistema para a vizinhança, é o calor e o trabalho, ele que vai comunicar essa forma de energia. A energia do sistema vai depender dessa comunicação com a vizinhança, certo? Se houver essa comunicação ou se houver essas variações de energia. Então, isso aqui está relacionado à energia do sistema, isso aqui está relacionado à troca de energia entre sistema e vizinhança, entrada e saída de energia, ok? Então, essa é a equação para sistemas fechados que a gente deduziu na última aula. A questão, gente, é que nós podemos fazer algumas considerações nessa equação, e algumas considerações muito importantes de acordo com cada tipo de sistema em que vai ser aplicado o balanço de energia. Por exemplo, algumas considerações. O calor dessa equação, eu vou colocar que ele é igual a zero nas seguintes ocasiões, em que o sistema e a vizinhança estão em equilíbrio. Se estão na mesma temperatura, se esses sistemas estão na mesma temperatura, não vai ter troca de calor, e eu posso falar que o calor é igual a zero e simplifica a equação. Ou então um sistema perfeitamente isolado. Eu esqueci de colocar aqui, vou complementar para vocês. É um sistema chamado adiabático, que não permite troca de calor, certo? Uma outra forma aí em que o calor será zero na equação. O trabalho será zero, nessa equação do balanço de energia, quando o sistema não possuir partes móveis, ou não gerar corrente elétrica, ou não receber corrente elétrica, certo? Se a vizinhança não aplica trabalho sobre o sistema e nem o sistema realiza trabalho sobre a vizinhança, você pode falar que é zero. Geralmente, nós vamos trabalhar com a questão das partes móveis, né? Pistão, turbinas e por aí vai. Agitadores, certo? E a energia cinética vai ser zero quando o sistema não estiver deslocando em relação ao seu centro de massa, né? Ou seja, ele não estiver movimentando num plano, no espaço, ele não tiver movimentação no espaço, certo? Se ele não tem essa movimentação, ele não tem velocidade, ou a velocidade dele pode ser constante. Se a velocidade for constante, no início ao final do processo, não vai ter alteração da energia cinética, ok? E a energia potencial é quando não tiver variação de campo potencial, seja ele campo elétrico ou campo gravitacional, certo? Faltou aqui também fechar o parênteses. Beleza? E aqui tem um pouquinho mais de trabalho para a gente interpretar, mas se a gente lembrar da última aula dos conceitos envolvidos com a energia interna, vai ficar fácil a gente lembrar. Lembra que a energia interna ela depende da composição química do sistema? Ela depende também da temperatura? E eu posso fazer algumas aproximações aqui que vai ajudar bastante. Então, vou elencar essas situações. Ela só será zero se o sistema, no início ou final do processo, não tiver variação de temperatura. Se ele não tem variação de temperatura, a energia interna é zero. Sem alteração de estado de agregação, ou seja, ele continua no mesmo estado físico do início ao final do processo, sem alteração da composição química, tudo isso aqui é pré-requisito para a energia interna ser zero, certo? Isso daqui é uma consideração a mais. Gente, eu esqueci de ressaltar isso. Sem alteração da composição química é sem reação química. Se tiver reação química, a energia interna vai variar com certeza, certo? E essa última aqui, ó, é uma consideração que eu acho que eu já fiz ela na última aula, que é o seguinte: líquidos, sólidos e gases ideais praticamente independem da pressão. Então, se tiver alguma variação de pressão, acompanhada ou não aí por variação de volume, você pode aproximar, então, se esses três pré-requisitos estiverem completos e só tiver variação de pressão, você considera que a energia interna independe da pressão, porque a gente vai considerar os gases como ideais. Líquidos e sólidos praticamente não sofrem alteração da energia interna, beleza?
A partir de agora, então, nós vamos ver os exemplos aplicados a balanço de energia. Vocês vão ver que é bem simples, é mais uma questão de interpretação. Diferente do balanço de massa, que tinha vários cálculos, né? Aqui os cálculos são bem menores e vão depender mais da interpretação do problema termodinâmico, que é um processo químico, né? Esse primeiro exemplo fala assim, ó, um gás está contido em um cilindro que está acoplado a um pistão móvel, certo? A temperatura inicial do gás é 25 graus Celsius. Tem duas situações que ele vai trabalhar nesse problema. Na primeira, ele fala que o cilindro é colocado em água fervente com pistão fixo em uma determinada posição, travado, né? O calor na quantidade de 2 quilocalorias é absorvido pelo gás até o equilíbrio a 100 graus Celsius e uma pressão mais alta. O pistão é então liberado e o gás realiza um trabalho de 100 joules para movimentar o pistão para uma nova posição de equilíbrio. A temperatura final do gás é 100 graus Celsius. Então são dois momentos, né? Um em que o pistão está travado e ele recebe calor. A outra situação é que destrava o pistão, então ele é liberado e tem uma realização de trabalho, o pistão é movimentado. A temperatura final do gás continua a 100 graus Celsius, certo? Então são duas etapas aqui de estudo. Ele fala para a gente escrever o balanço de energia para cada um desses estágios e na resolução do problema a gente considerar o gás do cilindro como sistema. Despreze as alterações de energia potencial e assuma que o gás se comporta de forma ideal. Dê a resposta em joule. Então aqui a gente já sabe que tem que trabalhar com conversão de unidades. Então são dois problemas, né? São dois momentos aqui nesse processo. Num primeiro momento, o gás está aqui num êmbolo que está travado, certo? Esse gás está a uma temperatura de 25 graus Celsius e é colocado em água fervente que está a uma temperatura de 100 graus Celsius. Aqui a gente já sabe, né? Diferença de temperatura permite troca de calor, sempre do de maior temperatura para o de menor. Então o sistema vai receber calor. Isso aí já é uma coisa que eu já posso colocar na minha cabeça antes de começar a resolver o problema, certo? Ele fala que é o final do sistema, aqui está a trava, tá? O sistema está aquecido, travou, porque se não tivesse travado, provavelmente ele ia empurrar esse pistão, né? Mas vamos deixar aqui, o sistema está travado, e ao final do sistema, a temperatura atingiu um equilíbrio, 100 graus Celsius e 100 graus Celsius. Por que não teve uma queda dessa temperatura quando ela está perdendo calor? Porque aqui continua o aquecimento. A água, ele fala que está na água em ebulição. Então a água continua 100 graus Celsius em todo momento aqui do processo, certo? O que varia apenas, então, é a temperatura do sistema. A da vizinhança permanece 100 graus Celsius por todo momento. Ok? Gente, depois que eu fiz a esquematização, eu entendi qual que é o processo, o sistema inicial e o final, fica fácil de trabalhar. Aí basta a gente interpretar os dados do problema e ajustar de acordo com esses dados no balanço de energia, na equação do balanço de energia. Lembra que a equação, ó, o que entra e o que sai na forma de calor e trabalho é igual a variação de energia cinética, variação de energia potencial e variação de energia interna. Nesse caso, eu posso fazer as seguintes aproximações. O sistema não movimenta partes da vizinhança, né? Então, a vizinhança também não movimenta o sistema, ele permanece constante em questão de movimentação de partes mecânicas. Então, se não tem partes móveis, eu posso cortar esse termo aqui do trabalho. Outra questão, ele não fala nada se o sistema está deslocando com certa velocidade, então admite que ele está em repouso ou em velocidade constante, né? Se ele está em repouso, eu posso cortar também o termo energia cinética. Ele também não fala que tem variação do campo gravitacional ou campo elétrico, campo de potencial não tem, posso excluir também. E no final, então, nossa equação ficou que a energia interna, a variação de energia interna, se deve à troca de calor entre sistema e vizinhança. Então, só tem uma forma de entrada e saída de energia nesse processo, que é justamente o calor, certo? A partir de agora, então, o problema está interpretado, eu cheguei na equação que eu posso aplicar. Aí eu retorno no problema, vou retornar no problema
para aplicar essa equação. Aí nessa primeira etapa do processo, ele fala que o cilindro é colocado em água fervente, com o pistão fixo em uma determinada posição, e o calor na quantidade de 2 kcal é absorvido. Então, se é absorvido, é uma entrada de energia. Se é uma entrada, o calor, a energia interna, né? Aqui eu não coloquei o sinal, deveria ter posto. Aí seria assim, né? Mais 2 kcal é igual a ΔU. Ou seja, a energia interna varia de forma que ela é aumentada em 2 kcal nesse processo aí. Então, o que deve acontecer com as moléculas? É lógico que elas vão estar com um grau de agitação maior, rotação, translação e por aí vai, vibração, aquelas questões de energia interna que a gente já discutiu na última aula. Então, essa energia aqui de 2 kcal, a energia interna, é já o resultado do balanço de massa. Bem simples, né? A gente só jogou um dado, não fez nenhum cálculo, só questão de interpretação. Para falar que não tem nenhum cálculo, ele pediu essas energias, os resultados em Joule, que é no sistema internacional. Então, o que eu faço aqui? Tenho que fazer a conversão. Quilocaloria para caloria, basta a gente usar esse fator de conversão. Então, o fator de conversão aqui, a gente multiplicando, né? Corta quilocaloria com quilocaloria, fica 2.000 quilocalorias. E aí eu aplico o fator de conversão de caloria para cal, e sobra então Joule, fazendo 2 vezes 2.000 vezes 4,184, a gente chega numa variação de energia interna de 8.368 Joule. E a interpretação desse resultado, então vocês notem que o balanço de energia é mais uma questão de interpretação do que uma questão matemática. Vocês observam aqui que a energia interna do gás sofre um aumento de 8.368 Joule quando a temperatura dele aumenta de 25 para 100 graus Celsius, mantendo-se o pistão fixo, certo? E aí a gente tem então essa variação de energia interna. No segundo momento desse processo, na letra B, que ele chamou de letra B, o segundo momento do processo, é liberar essa trava. Nesse segundo momento, ainda está em contato com a água em ebulição, 100 graus Celsius, permanece constante. A temperatura que está 100 graus Celsius, ele já absorveu aquela energia interna, né? Ele já está com a energia interna dele já aumentou. E aí ele fala que, liberando isso aqui, o gás sofreu uma expansão. Tá? Então eu fiz o desenho dessa forma aqui para mostrar para vocês que houve uma expansão do gás. Ele continua aqui numa temperatura de 100 graus Celsius e fala que aqui também permanece constante a temperatura de 100 graus Celsius. Vamos então aplicar para a equação, para a gente chegar aqui no novo sistema. De novo, né? Agora, para a gente fazer essa interpretação aqui, nós podemos fazer o seguinte, ó, o sistema permanece em repouso. Se o sistema não tem deslocamento, ele não falou nada de velocidade, posso excluir a energia cinética. Não falou nada de energia potencial, exclui-se a energia potencial. Ele não falou nada da energia interna, ou seja, falar até que falou, né? Só que, olha só o que a gente tem de informação. A temperatura não alterou. Primeiro requisito para a energia interna ser zero. Segundo requisito, não ter reação química, não tem. Terceiro requisito é o quê? Não ter mudança de estado de agregação. E é lógico, a gente admite aquela aproximação, que essa variação de pressão aqui, porque vai ter uma redução da pressão, né, com aumento de volume, essa alteração da pressão, nem vamos colocar que foi redução, vamos colocar assim, a alteração da pressão, a gente considera que não afeta a energia interna, é aquela aproximação que eu falei para vocês. Então, se não tem variação de temperatura e mudança de estado nem reação química, a gente, considerando um gás ideal, preencheu todos os requisitos para a energia interna ser zero, certo? E como que ficou então nossa equação do balanço? Ficou que Q mais W é igual a zero, certo? Bem estranho pensar nisso, porque vocês podem falar assim, mas a temperatura entre o sistema e vizinhança permanece constante, né? É porque, gente, é muito difícil fazer um experimento desse tipo, né? Acaba que
tem troca de calor sim, e a questão aqui, toda a questão é que fala assim, por que não tem variação de temperatura mesmo havendo troca de calor? É porque, gente, essa água aqui, ela tá recebendo constantemente energia do meio que está aquecendo ela, faz a temperatura permanecer constante. Então, nesse caso em que está tendo um fluxo contínuo de calor para a água, né, a gente considera que o sistema continuando constante. Isso que eu estou falando para vocês, essa aproximação que a temperatura não varia, até é uma forma da gente entender como que vai ficar o resultado aqui no balanço de energia, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Aplicar os dados que a gente interpretou nessa equação do balanço, que foi a forma que a gente encontrou. Ele fala que o pistão é liberado e que ele realiza um trabalho de 100 Joule para movimentar o pistão. Se ele realiza, quer dizer que ele está saindo do trabalho do sistema para a vizinhança. Então foi o sistema que empurrou esse pistão. E a gente sabe, gente, que quando tem trabalho de expansão, geralmente o calor reduz, né? Então era para ter temperatura de 100 graus. Só que como o sistema está constantemente em aquecimento, acaba voltando e equilibrando essa temperatura ao final. Certo? Então, se é uma saída, eu vou colocar o trabalho negativo. Se fosse uma entrada, seria um trabalho positivo. Mas é uma saída, ele que empurrou o pistão, ele realizou o trabalho sobre a vizinhança. Tá vendo que é bem uma questão de interpretação? Então, no final, o que ocorre? Para manter a temperatura constante, ele teve que absorver 100 joule. Porque senão, é igual eu falei para vocês, nesse caso aqui, o trabalho de expansão ia fazer com que o sistema perdesse calor. Mas como está sempre em aquecimento, acaba repondo esse calor. E quanto que precisa repor de calor? Precisa repor 100 joules para ele realizar os 100 joules de trabalho. Certo? Então, uma coisa compensando a outra. Resultado disso, da interpretação, esse sinal positivo significa que a vizinhança está transferindo 100 joules de calor para o sistema quando ele se expande. Se a vizinhança não estivesse transferindo calor, provavelmente o sistema perderia calor. Né? O trabalho de expansão é uma das consequências, é a perda de calor. Tá joia? Próxima videoaula eu vou passar um outro exemplo que tem mais componentes. Esse exemplo aqui a gente viu que a gente simplificou bastante a equação do balanço de energia para dois termos. Né? Na letra A aqui ficou em termos de calor e energia interna, na letra B ficou em termos de calor e trabalho. Na próxima a gente vai trabalhar com todos os componentes para vocês verem como que fica. Tá joia? Até mais. E não esqueçam